Capítulo 1. O mistério do pecado. Se lermos a página bíblica da cidade e da Torre de Babel à luz da novidade evangélica e a confrontarmos com a outra página da queda dos primeiros pais, podemos tirar daí elementos preciosos para uma tomada de consciência do mistério do pecado. Esta expressão, na qual se repercute o que São Paulo escreve acerca do mistério da iniquidade, tem em vista fazer-nos perceber o que se esconde de obscuro e de inexplicável no pecado. Este, sem dúvida, é obra da liberdade do homem. Mas por dentro da realidade desta experiência humana, agem fatores pelos quais ela se situa para além do humano, na zona limite onde a consciência, a vontade e a sensibilidade do homem estão em contato com forças obscuras que, segundo São Paulo, agem no mundo até ao ponto de quase o senhorearem. A desobediência a Deus. Da narração bíblica relativa à construção da Torre de Babel, emerge um primeiro elemento que nos ajuda a compreender o pecado. Os homens pretenderam edificar uma cidade, reunir-se numa estrutura social, ser fortes e poderosos sem Deus, se bem que talvez não contra Deus. Neste sentido, a narração do primeiro pecado no Éden e a narração de Babel, não obstante as diferenças notáveis de conteúdo e de forma, têm um ponto de convergência. Em ambas, nos encontramos diante de uma exclusão de Deus, pela oposição frontal a um mandamento seu, por uma atitude de rivalidade em relação a ele, pela ilusória pretensão de ser como ele. Na narração de Babel, a exclusão de Deus não aparece tanto num tom de contraste com Deus, mas como esquecimento e indiferença em relação a ele, como se o mesmo Deus não merecesse nenhum interesse no âmbito dos desígnios empreendedores e associativos do homem. Mas em ambos os casos, a relação com Deus é cortada com violência. No caso do Éden, aparece com toda a sua gravidade e dramaticidade aquilo que constitui a essência mais íntima e mais obscura do pecado: a desobediência a Deus, a sua lei, a norma moral que ele deu ao homem, gravando-lhe no coração e confirmando-a e aperfeiçoando-a com a revelação. Exclusão de Deus, ruptura com Deus, desobediência a Deus. É isto que tem sido, ao longo de toda a história humana, e continua a ser, sob formas diversas, o pecado, que pode chegar até a negação a Deus e da sua existência. É o fenômeno chamado ateísmo. Desobediência do homem, que com o ato da sua liberdade não reconhece o senhorio de Deus sobre a sua vida, pelo menos naquele momento determinado em que viola a sua lei. A divisão entre os irmãos. Nas narrações bíblicas acima recordadas, a ruptura com Deus desemboca dramaticamente na divisão entre os irmãos. Na descrição do primeiro pecado, a ruptura com Javé espedaçou ao mesmo tempo o fio da amizade que unia a família humana. Tanto assim que as páginas do Gênesis que se seguem nos mostram o homem e a mulher como que a apontarem com o dedo acusador um contra o outro. Depois, o irmão, que hostil ao irmão, acaba por tirar-lhe a vida. Segundo a narração dos fatos de Babel, a consequência do pecado é a desagregação da família humana, que já começara com o primeiro pecado e agora chega ao extremo na sua forma social. Quem quiser indagar sobre o mistério do pecado não pode deixar de considerar esta concatenação de causa e efeito. Como ruptura com Deus, o pecado é o ato de desobediência de uma criatura que, pelo menos implicitamente, enjeita aquele do qual proveio e que a mantém em vida. É, portanto, um ato suicida. E dado que com o pecado o homem se recusa a submeter-se a Deus, também se transtorna
o seu equilíbrio interior e, precisamente no seu íntimo, irrompe em contradições e conflitos. Assim dilacerado, o homem produz, quase inevitavelmente, uma laceração no tecido das suas relações com os outros homens e com o mundo criado. É uma lei e um fato objetivo, que tem confirmações em muitos momentos da psicologia humana e da vida espiritual, como, aliás, na realidade da vida social, onde é fácil observar as repercussões e os sinais da desordem interior. O mistério do pecado é formado por esta dupla ferida, que o pecador abre no seu próprio seio e na relação com o próximo. Por isso, pode falar-se de pecado pessoal e social. Todo pecado sob um aspecto é pessoal, e todo pecado sob um outro aspecto é social, enquanto e porque tem também consequências sociais.